Oi pessoal, meu nome é Priscila Salomão, eu trabalho com a editora Teotocos. Nós produzimos materiais, como vocês já conhecem, sobre ortodoxia, sobre a vivência ortodoxa, e muitos vídeos também já foram produzidos no nosso canal no YouTube. Vocês vão conferir lá vídeos sobre quaresma, sobre a vivência ortodoxa, o que é ortodoxia, como se tornar um ortodoxo. E hoje eu tô aqui para anunciar uma série nova e breve, né, que nós vamos disponibilizar no nosso canal, sobre personalidades perigosas. Aí a pessoa já leva um susto e pergunta, mas por que uma editora focada em cristianismo ortodoxo se propõe a falar sobre um tema tão denso, né, como mentes perigosas, personalidades perigosas? A origem dessa ideia surgiu num bate-papo informal com amigos em redes sociais, já que a gente está aqui no isolamento social, em meio à pandemia de Covid. E eu pude perceber, conversando com alguns amigos mais novos e com padres e outros membros do clero mais experientes, com mais vivência, mais bagagem, não só na sua vida eclesiástica, mas também na sua experiência de vida, sobre alguns pontos que ficam confusos na mente das pessoas, principalmente na hora da vivência religiosa, da vivência espiritual, na vivência da fé. Uma delas é a gênese da maldade no psiquismo humano, né? O que é ser maldoso? Qual que é a capacidade de regeneração de uma pessoa que a gente considera má? Para começo de conversa, o que é uma pessoa má? O que é a maldade? Quais são as práticas desta pessoa maldosa? Porque muitas vezes só você falar que é má é muito abstrato, é muito genérico, muito abrangente. O que exatamente torna uma pessoa maldosa ou que nos permita qualificar essa pessoa de maldosa? Quando a gente fala que tem que tomar cuidado, manter distância, não se envolver. Por que muitas pessoas acreditam que o seu amor pode salvar uma pessoa, quando muitas vezes isso é uma ilusão criada pelo cinema, pelas novelas, por uma série de histórias melodramáticas. Muitas vezes, muitos jovens acreditam que uma pessoa problemática, tida como maldosa, pode mudar através de um relacionamento amoroso, se ela conhecer o amor de verdade. Então a gente julgou necessário uma conversa informal, num formato de série, para esclarecer o que seria a maldade no psiquismo humano, com base em especialistas no assunto. Eu tive acesso, durante aqui o meu isolamento social, a uma série de informações, de vídeos, de profissionais qualificados no assunto. Entre eles, por exemplo, o psiquiatra forense Guido Palomba, que é consagrado na área nacional e internacionalmente. Quais são os aspectos que ele considera relevante na hora de avaliar a psique de uma pessoa? Se ela é perigosa ou não, se ela pode recorrer em criminalidade ou não, se ela tem condições de, de ganhar a liberdade numa condicional. E também eu tive acesso ao livro Dangerous Personalities, de um autor chamado Joy Navarro, que é muito indicado para quem acompanha o canal Metaforando, do Vitor Santos. Ele está sempre indicando esse livro. E eu fui atrás desse livro, li, gostei muito. O autor, um ex-agente do FBI, aposentado, resolveu escrever um livro para alertar as pessoas sobre o que seria uma personalidade perigosa, esses traços de personalidade que a gente pode identificar e nos alertar se é uma pessoa que devemos manter longe de nós, ou se a gente pode ou não trazer para o nosso convívio íntimo, social, sem expor a nossa integridade física e psicológica, assim como a dos nossos
nossas pessoas que amamos. O objetivo, então, dessa pequena série, em relação ao público ortodoxo, é justamente a questão da vivência. Como você vai vivenciar certos valores cristãos com pessoas que são incapazes deles? Como você identifica pessoas que aparentemente se dizem cristãos, mas usam o cristianismo como uma certa carapuça, uma fachada, para disfarçar uma toxicidade, uma periculosidade, justamente no meio em que há pessoas vulneráveis, há pessoas que têm as suas feridas abertas, buscando por cura, lembrando que a igreja é um hospital de almas, todos nós somos enfermos buscando cura para as nossas enfermidades espirituais. Então há muitas pessoas vulneráveis e há pessoas que querem disfarçar a sua incapacidade de empatia utilizando a igreja para isso. Então, através de especialistas com os quais eu me proponho a apresentar a vocês, apresentar ao público o que seriam esses traços de pessoas perigosas, quais devem ser evitadas. Há um mito, né, que, como eu disse, há um mito em que alguns jovens acreditam que o amor deles pode salvar a outra pessoa. Em parte isso é verdade, em parte não. Na verdade, ninguém salva ninguém. Quando muito, você salva a sua alminha. Para alguém mudar, essa pessoa tem que querer mudar, o que não é fácil. Ela tem que querer se regenerar. E aí, entre a própria vontade e a vontade do outro, há um abismo muito grande. Há ilusões amorosas, há promessas que não são cumpridas apenas para ludibriar o outro, né? Um exemplo também que mexeu muito comigo durante esse isolamento foi tomar contato com uma obra chamada Loucas de Amor. Um jornalista ficou horrorizado com o tanto de cartas de amor que um serial killer brasileiro, conhecido como Maníaco do Parque, recebia quando ele estava preso. Ele recebia, em média, 1000 cartas de amor por mês. Aí você pensa, o que levava essas pessoas, essas moças, mulheres, a querer um relacionamento amoroso com um assassino, estuprador, né? Famoso, reconhecido, preso, que ele mesmo admitiu suas culpas. E esse jornalista resolveu fazer um estudo. E para minha perplexidade, o que ele descobriu? Qual que é o perfil dessas moças que tentaram um relacionamento com ele ou com outros presos enviando cartas de amor? Eram mulheres com autoestima muito baixa, um perfil psicológico bem infantilizado, elas não obtiveram amor no núcleo familiar e tampouco com os relacionamentos posteriores. Elas eram muito religiosas, elas acreditavam que o amor delas pode salvar aquela pessoa que está cumprindo uma pena, que cometeu crimes. Isso me impactou muito, porque eu vi esse mesmo comportamento, essa mesma crença em alguns jovens ortodoxos recém-convertidos que acreditam que o amor deles pode salvar, que as pessoas podem mudar. E não é bem assim tão simples. Há pessoas que realmente podem mudar, só que elas têm que ser capazes de empatia, capazes de remorso e querer mudar. Agora, outras pessoas, infelizmente, não são capazes de empatia, não são capazes de uma autocrítica, não se arrependem, né? Como a gente pode verificar em alguns casos, né?
cada um tem um jeito de ser, cada um tem sua singularidade. Porém, o jeito de alguns, né, é tão disfuncional, é tão fora da casinha, que se configura em um comportamento transtornado. Como eu citei, o renomado psiquiatra forense Guido Palomba, quando ele vai avaliar um criminoso, ele avalia alguns critérios que ele considera essenciais. Primeiro, ele é capaz de autocrítica? Ele apresenta sentimentos superiores como compaixão, piedade, altruísmo? Ele é capaz de remorso? Ele se arrepende do crime que ele fez? Ele reconhece a culpa, o mal que ele fez ao outro, a família dos outros e a sua própria família? Ele tem planos para o futuro? Uma minoria da população não tem nada disso. E aí o que a gente faz com essas pessoas? O que a igreja tem a ver com isso? Por exemplo, muitas delas, isso já foi constatado por muitos pesquisadores, muitas dessas pessoas com esse perfil buscam igrejas para se disfarçarem, né? Para usar o cristianismo como uma máscara que encobre essa verdadeira face delas, monstruosa, e também para verificar, e é um ambiente onde elas podem encontrar pessoas vulneráveis emocionalmente e aí obter vantagens pessoais, que podem ser desde dinheiro, sexo, favores, benefícios próprios. Alguns deles têm prazer incomensurável em destruir vidas, manipular, controlar pessoas, gerar discórdias em ambientes, né? Muitos dividem, geram discórdias, divisões, intrigas, para poder dominar e controlar, manipular seu bel prazer, e sentem um prazer muito grande com isso. Então, o único jeito de você se proteger dessas pessoas, proteger sua família, proteger aqueles que você ama, é mantendo uma distância saudável, mas para isso é importante verificar quem são essas pessoas, quais são os traços de personalidade que revelam essa verdadeira faceta por trás da máscara social que eles criam. Então, para isso, eu vou recorrer ao livro do Joy Navarro, Dangerous Personalities, ou traduzido para o português, Personalidades Perigosas, que o Vitor Santos, do canal Metaforando, tanto indica. E quais são os temas que ele aborda nesse livro? Eu achei sensacional. O autor é um ex-agente do FBI que escreveu um livro não com o propósito de nos qualificar para diagnosticar pessoas, né? Esse diagnóstico é feito por profissionais da área médica, profissionais da saúde mental que estão aptos a fazer esse diagnóstico. O que ele quer fazer é treinar-nos, avisar-nos, nos instruir quais são os traços de periculosidade que ele observa nessas pessoas, né, e que ele aprendeu ao longo de muitos anos trabalhando como investigador do FBI. Alguns deles eu vou transformar em episódios breves desta série para compartilhar com vocês essas informações e que vocês possam se proteger melhor. E caso uma pessoa dessa apareça na sua vida, não pense que foi a igreja, não pense que foi o cristianismo, não pense que foi culpa do padre ou culpa da comunidade que essa pessoa que permitiu que essa pessoa entrasse na sua vida e fizesse os estragos que ela fez. Se você tem um parente, né, um familiar, um pai, uma mãe, filho ou filha, um cônjuge, um namorado ou namorada, uma pessoa que aparentemente quer ser seu amigo, mas causou um estrago incomensurável,
estão dando, seja a sua integridade física, a sua integridade psicológica. A culpa não é do cristianismo, a culpa não é da paróquia, não é da ortodoxia. De uma certa forma, você permitiu que esse vampiro entrasse na sua vida, e esse vampiro identificou brechas emocionais que ele poderia se aproveitar, né? Então, entre os capítulos, né, entre os temas que o Joey Navarro aborda, seriam a personalidade narcisista, personalidades emocionalmente instáveis, a personalidade paranoica e o predador, para no final depois ele fazer a combinação dessas personalidades, que muitas vezes essas personalidades estão em comorbidade, né? Pode ser uma pessoa narcisista com o pé na psicopatia, pode ser um psicopata com traços, com comorbidade borderline ou transtorno de personalidade bipolar. Há muitas combinações aí. E, finalmente, como que você se defende desse tipo de pessoa? Eu achei esse livro muito interessante. Quem quiser, eu posso passar para a pessoa por PDF. Recomendo muito a leitura. E, através dele, eu vou fazer esses pequenos vídeos e espero que seja de profundo proveito para vocês. Que vocês possam se protegerem mais desse tipo de pessoa que infelizmente existe. São poucas, graças a Deus, são poucos, são a minoria, uma parcela pequena, mas que faz um estrago de grandes proporções. E a ideia dessa série é fazer com que vocês não desistam da espiritualidade, não desistam da fé, não desistam de acreditar em Cristo, mas justamente buscar nele a proteção contra esse tipo de pessoas. E também, e a melhor forma também é estudando, conhecendo, aprofundando seus conhecimentos para você treinar essa leitura psicológica sobre o outro, né? Identificar essas atitudes tóxicas, desde uma fala até uma atitude, indícios que estão lá desde o começo, por mais que essa pessoa queira encenar um tipo extremamente encantador, bondoso. A gente fala durante o Pai Nosso, né? Livrai-nos do maligno. Muitas vezes o maligno não é aquele demôniozinho feio, todo deformado das pinturas medievais. O mal pode surgir na nossa vida como uma linda moça, culta, casta, simpática, ou então como um senhor cheio de boas intenções que quer nos ensinar coisas sobre a vida. E por trás dessas pessoas podem haver realmente intenções malignas, como podem haver também pessoas muito bondosas. Eu encontrei muitas pessoas bondosas no meu caminho, né, espiritual, mas a gente tem que ficar de olho em quem são aquelas que querem tirar proveito das nossas brechas emocionais para se alimentarem disso enquanto atrofiam a gente. Se você encontra um parceiro que você percebe a longo prazo que ele mais te atrofia do que te estimula a se desenvolver, não é um parceiro. Se você não é um parceiro ideal. Se você encontra um amigo que mais te põe para baixo, mais te incentiva a afundar na depressão do que a sair da depressão, não é um amigo. Ou que ele te leva no caos dele e te envolve em um monte de brigas e conflitos, um amigo que está gerando intrigas e discórdias, tem que desconfiar, tem que manter uma distância saudável, lembrando, ninguém salva ninguém, nem através do amor, nem através da amizade, nem através de qualquer forma de relacionamento. A pessoa muda se ela quer, quem salva é Cristo, é a ação do Espírito Santo.
Nós somos apenas réis mortais, quando muito damos conta da nossa própria alma. A gente pode fazer caridade para ajudar os necessitados. Agora, fazer com que uma pessoa mude é um passo muito maior do que as nossas pernas são capazes. E a probabilidade de nós adoecermos nesse processo é muito maior do que você resgatar essa pessoa. Então, espero que vocês gostem dessa série. Esse é só um anúncio. E vamos lá, em breve vocês vão ver no nosso canal mais vídeos sobre isso. É isso, obrigada, gente. Um grande beijo. Nos vemos lá.